Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender e entender quais são as principais métricas do Google Ads. São métricas fundamentais, para que a gente utilize como estratégias em nossas campanhas. Então, entendendo as principais métricas do Google Ads. As métricas são consideradas a parte vital de uma estratégia digital. Basicamente, as métricas são ferramentas que possibilitam mensurar, monitorar e avaliar seus processos estratégicos de uma maneira simples, clara e objetiva. É importante que sua empresa veja as métricas como ponto de partida para iniciar seus planos e ações estratégicas. Além do mais, métricas são medições que ajudam a avaliar os resultados obtidos durante a realização de uma campanha de marketing, ok? E quais são essas principais métricas? Estão aqui, olha. Interações, impressões, CTR, taxa de conversão, posição média, conversões, CPC médio e custo por conversão. A gente vai aprender isso aqui, o que significa cada uma dessas métricas, ok? Vamos lá. Interações. Uma interação é a principal ação do usuário associada a um formato de anúncio, por exemplo, cliques e ações de deslizar, em anúncios de texto e do shopping, visualizações de anúncios em vídeo, ligações feitas por meio de extensões de chamada, etc. Ora, interação já está bem claro quando existe a interação entre as partes, o anúncio apareceu, então a partir dali aí tem as ações, que pode ser a visualização de anúncios, relacionado a impressões, como pode ser cliques, em um vídeo, um anúncio, pode ser ligações feitas, quando isso é feito através das extensões de anúncios, aquelas extensões de chamada, onde tem telefones e tal, e a gente tomou esse curso lá atrás. Então, isso é que significa interações, quando há interação entre o usuário e o anúncio, ok? Bom, impressões. Uma impressão é a visualização do anúncio, mesmo que não receba cliques. Apareceu ali, ela já é uma impressão, basta aparecer, As impressões ajudam a entender a frequência com que os anúncios estão sendo visualizados. Uma impressão é contabilizada sempre que seu anúncio é exibido em uma página de resultados de pesquisa ou em outro site da rede de parceira do Google. Ou seja, você anunciou o seu produto, o seu serviço, e ele apareceu quando as pessoas digitam na página de pesquisa, na página de busca do Google ou daquelas redes de parcerias do Google, aqueles sites externos. Então, quando ele aparece, quando o seu anúncio aparece, ali já é contabilizado uma impressão, ok? Então, impressão nada mais é que uma visualização do anúncio. O usuário visualizou, ele apareceu, ali já contabiliza uma impressão, ok? Em posição média, o que é isso aqui? Ela descreve a classificação média do seu anúncio com relação a outros anúncios, É o número de impressões recebidas na primeira posição. O que é isso? Quando ele aparece lá em cima, no topo, após você digitar, na área de busca, e esse anúncio ele vai aparecer no topo. Então, essa é a posição média, o primeiro anúncio acima dos resultados da pesquisa orgânica, ok? Dividido pela quantidade estimada de impressões que você podia receber nessa posição, tá? Então, você vai só calcular para saber a média, dessa posição média, ok?
Então, tá bem entendido. E aqui tem uma explicação também bem clara que a primeira posição é mais alta quando ela aparece de 1 a 8. Naquela primeira página, né? Aí, então, de 1 a 8, né? De cima a baixo, né? E de 9 a 16, que é na segunda página. Então, quando ele vira a página, ele está ali naquela primeira página, né? E não encontrou o que ele queria, mesmo digitando a palavra-chave. Então, ele vai tentar buscar na segunda página. Então, ele vai para a segunda página e seu anúncio pode ser encontrado entre 9, o topo ali da segunda página, a o 16º anúncio naquela segunda página. É só você calcular a posição média que ele vai informar onde é que deve estar a posição do teu anúncio, ok? Conversões, essa aqui é a mágica, é o objetivo, né, de todos que divulgam no Google Ads. Conversões é uma ação definida como valiosa, digo mais, valiosíssima. Por exemplo, uma inscrição, uma venda, uma chamada, etc. Na grande maioria dos casos, representa o seu objetivo principal, que eu falei há pouco. É o objetivo chave, né? É o tópico, é o pico, ok? As conversões. Bom, uma ação que é contabilizada quando alguém interage com seu anúncio ou listagem de produto gratuita, por exemplo, clica em um anúncio de um texto ou assiste a um anúncio em vídeo e, em seguida, realiza uma ação. Observe, a partir daqui é que vai ser contabilizado, ok? Quando realiza uma ação, é que vai ser contabilizada a sua conversão, ok? Bom, e em seguida realiza uma ação que você definiu como valiosa, por exemplo, uma compra online ou uma ligação para a sua empresa, né? Sobre um smartphone, por exemplo. Então, você fez uma compra, comprou um smartphone, ali já configurou-se como conversão. Ou então você, de repente, numa extensão de anúncio, a pessoa, o usuário, fez uma ligação para você, para a sua empresa. Ali é uma conversão. Ou se caso a pessoa, a depender do tipo de anúncio, né, ele vai preencher um formulário, né, tipo para saber um orçamento. Ali gerou uma conversão. Então, é isso que significa conversões. Nada mais é do que uma ação definida como valiosa, ok? Bom, ainda entendendo sobre essas principais métricas do Google Ads, vamos para o CTR. O que é o CTR? É a frequência com que as pessoas que visualizam seu anúncio clicam nele. A CTR é o número de cliques recebidos pelo seu anúncio dividido pelo número de vezes que ele foi exibido. Por exemplo, você vai pegar os cliques e dividir pelas impressões, ok? Que aparecem ali. Então, é igual ao seu CTR, ok? Por exemplo, aqui, se você recebesse 5 cliques e registrasse 100 impressões, nesse caso, a sua CTR seria de 5%. Se nesse caso fosse 10 cliques em 100 impressões, então seu CTR seria de 10%. Então, isso é CTR. Ele é importante? Claro que ele é importante para você mensurar. Poxa, se eu recebi 100 impressões e tive 5 cliques, eu ainda acho que está pouco. Eu gostaria muito se de repente eu tivesse aqui 100 impressões e recebesse 50 cliques. Aí meu CTR seria de 50%. Aí seria maravilhoso, ok? Então é isso que subentende-se por CTR. É a frequência com que as pessoas visualizam seu anúncio e clicam nele, ok? Taxa de conversão. O que é isso? É o número médio de conversões por interação com o anúncio, mostrado como uma porcentagem. Para o cálculo das taxas de conversão, leva-se em conta o número de conversões dividido pelo total de interações com o anúncio que podem ser vinculadas a uma conversão durante o mesmo período. É só você fazer o cálculo dessas taxas
de conversão, né, dividindo pelo total de interações. Aí você vai achar uma taxa percentual de quanto foi a sua conversão. Mas lá na frente a gente vai ver na prática, né, avaliando um resultado de um anúncio, como é que isso funciona mais ou menos, ok? Em CPC, custo por clique, é o CPC médio. Trata-se do valor médio cobrado por um clique no seu anúncio. Esse valor é calculado dividindo-se o custo total pelo número de cliques. O CPC médio tem como base o custo real por clique, o CPC real, ou seja, o valor cobrado de fato por um clique no seu anúncio. É só você vai tirar uma média, né? Aquele mesmo processo, né, das demais médias que a gente falou aqui atrás. Então é só para você ter uma média do seu custo por clique em média. É aquele processo, né, matemático que todos sabem fazer. Aí você vai saber quanto em média está custando e custou no anúncio o seu CPC médio, seu custo por clique médio, ok? Custo por conversão. Vamos lá. O custo por conversão é o custo por conversão, mais ou menos assim, né, que se escreve, informa quanto, em média, olha aí também, cada uma das suas conversões custa ou custou. É calculado com a divisão do custo total pelo número que consta na coluna conversões. A gente vai ver mais lá na frente, ok? Esse cálculo se aplica somente a interações qualificadas, como cliques em anúncios ou visualização de anúncios em vídeo. Então, deu para entender claramente o que significa custo por conversão, ok? Então, aqui ficou entendido o que significa as principais métricas do Google Ads. É sempre bom, é sempre importante, antes de você começar a fazer suas avaliações, né, as avaliações do teu anúncio, da tua campanha, das tuas palavras-chave, é sempre bom entender o que significa essas principais métricas do Google. Claro que existem N métricas, mas essas são as mais importantes para a sua aprendizagem nesse momento. Ao passar do tempo, quando você estiver conhecendo mais todo o processo na plataforma do Google Ads, como funciona a veiculação no Google Ads, aí você vai adquirir mais conhecimento. Isso tudo é com o tempo. Basicamente, isso aqui é o necessário para a sua aprendizagem. A gente tem que procurar ser o mais sucinto possível e também mais claro, ao ensinar de uma forma objetiva, sem muita enrolação, né? Porque você cria muitos subterfúgios para que você aprenda e termina complicando a sua cabecinha. Não, aqui em nosso curso a gente procura ser o mais objetivo possível, o mais claro, ensinando de uma forma fácil, né? Com uma linguagem fácil, sem a necessidade de inserir muitas outras explicações que você não vai entender nesse primeiro momento e termina atrapalhando e desmotivando você. Então, esse processo, né, essa fórmula que a gente procurou ao criar os nossos cursos, né, dentro desse contexto, para que você obtenha um conhecimento de uma forma fácil, de uma forma bem entendida, tá? E que você tenha o maior proveito possível. Então, esse é o nosso objetivo, ensinar de uma forma clara, precisa, simples e principalmente sem enrolação. Ok? Vamos lá então.